Atenção, incêndio atingiu casa em condomínio, bairro Robalo, zona de expansão, nossa capital Aracaju. O fogo teve início no quarto, mas em seguida foi se espalhando pela casa todinha, hein? Coisa muito séria, olha o perigo, gente, olha o perigo. Corpo de bombeiros na correria, atuando rapidamente. SAMU foi acionado para atender as pessoas que tentavam apagar o fogo e naturalmente inalaram fumaça. Coisa é séria, perigosa. Vamos ver então, balança aí, ó. O alerta foi dado ao Corpo de Bombeiros por volta das 6h40 da manhã desta quarta-feira. Uma casa em um condomínio na rua Nair Menezes, na Aruana, estava em chamas e os 3 moradores estavam na parte interna. 2 guarnições e uma ambulância foram para o local. A nossa equipe de reportagem não teve acesso. Os bombeiros trabalharam por cerca de 1 hora. E no retorno, a informação é que 2 cômodos foram atingidos. A casa teve que ser interditada, porque uma parede apresentava rachaduras. Nós interditamos, isolamos o local e estamos aguardando a Defesa Civil para avaliar somente a parte estrutural agora. Neste momento foi feito o rescaldo. Como é que está a situação lá, tenente? A situação está controlada, né? O rescaldo ele já foi realizado, os focos que ainda tinham restantes nós já debelamos, então remexemos o entulho que tinha na parte do quarto e os focos eles estão extintos, a guarnição já retornou à base. Quantas pessoas tinham dentro da casa? 3 pessoas, né? O pai, a mãe e o filho. O pai foi o que inalou um pouco mais de fumaça, ele adentrou ao quarto que estava em chamas para tentar retirar o filho. Por sorte o filho já estava dormindo em outro cômodo, e aí não houve vítima grave. Alguém foi levado para o hospital? Sim, o pai, a mãe e o filho, eles foram atendidos por nossa equipe de prontidão aqui e estão sendo conduzidas pela nossa viatura para o hospital. Alguma guarnição continua aí dentro? Não, todas as guarnições já foram desmobilizadas. E tá vendo aí, despertando o nosso sinal de alerta. Volta e meia nós estamos aqui no Balanço falando a respeito incêndio lá, incêndio acolá, aconteceu aqui, aconteceu ali e tudo mais. E exatamente para evitar esses incêndios, principalmente os incêndios domésticos, nós devemos ter esse maior cuidado. Nós devemos desenvolver essa maior atenção no que se refere a esse tipo de situação, não é verdade? E para isso nós já estamos com a nossa Jéssica Cruz, ela vai conversar com a gente, temos ela já direto do nosso Corpo de Bombeiros, sempre realizando um ótimo trabalho, mas também, né, Jéssica, eles contam com a nossa responsabilidade, com a nossa prevenção, com a nossa participação. Agora sim, seja bem-vinda, boa tarde, Jéssica. Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde agora para quem nos acompanha aqui na TV Atalaia. Pois é, Sérgio, esses incêndios domésticos, que são acidentes também, na maioria dos casos, eles precisam de uma atenção muito especial por parte da população. Porque você veja, são 135 casos registrados pelo Corpo de Bombeiros aqui no estado de Sergipe, e o que chama a atenção também é que em boa parte desses casos, os donos desses estabelecimentos, das residências, não pedem uma apuração, uma investigação. Mas isso é preciso para saber o que aconteceu e fazer o alerta para a sociedade. O que é possível é que esses casos tenham relações, por exemplo, com aparelho telefônico, aparelho celular que fica na tomada, carregando por várias horas. Quem não já viu uma situação dessa na mídia, né? Mas é real. A gente conversa sobre a prevenção a esses incêndios, tratando dos números também, com a Tenente Coronel Carla Cristina, que é a chefe da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros. É preciso investigar, mas você já tem uma ideia do que possa ser o mais frequente em muitos casos, né? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Sim, realmente é importante que a população saiba que alguns fatores que levam a essa situação de acidente nas residências. Então, uma delas é a parte elétrica. Às vezes a pessoa sobrecarrega demais as tomadas, que é até um alerta, né, para a população, que o famoso T, a pessoa utiliza ele e fica uma sobrecarga naquela tomada, e aquilo ali pode sim ocasionar o incêndio.
Outra coisa também é da parte das instalações elétricas. É importante que o proprietário ele contrate um profissional qualificado, porque toda a fiação ela tem que ser instalada de acordo com a carga que ela vai receber. Então, vários pontos importantes para que a população tenha uma tranquilidade dentro da sua residência. Um alerta em relação justamente a esses carregamentos de celulares, de notebook. As pessoas, às vezes, elas deixam esses eletrônicos carregando em cima de cama, em cima de sofá, locais que tenha tecido. É muito importante evitar. Vocês podem observar que quando a gente, às vezes, deixa o celular carregando o top, ele está bastante aquecido. Então, isso é um perigo. A população tem que estar sempre alerta a essa situação. Evitar também carregadores que não seja o original do aparelho, ou então o carregador que seja certificado pela ANAC. Então, usar sempre o produto de qualidade, porque isso evita bastante que venha a ser ocasionado esses incêndios. Aí a pessoa lá em casa pode estar se perguntando, mas a fonte do meu carregador é original, só o cabo que eu troco, pego um mais baratinho. O cabo também pode provocar incêndio. Também pode sim ocasionar, porque aquela fiação de que foi feito o cabo pode ser que não seja uma fiação qualificada para receber aquela carga de energia. Então, isso também pode estar ocasionando. Então, é muito importante que a população alerte para essas situações. Muitos jovens, a gente pode observar, que tem a mania de dormir e colocar o celular carregando próximo até o travesseiro, deixa em cima da cama, próximo ao travesseiro, a noite toda. Então, às vezes a bateria está até também com inchaço da bateria. E o que é importante estar carregando é tendo um supervisionamento da pessoa. É carregar pelo dia, quando a pessoa está tendo contato, pode estar sentindo até um cheiro, né, de queimado. Sentir o cheiro de queimado, de imediato retire da tomada. A gente está rindo aqui porque a gente estava conversando também sobre esse assunto, que infelizmente todo mundo acaba praticando uma dessas irregularidades, né, que não são recomendáveis. Quem nunca fez isso, né? Deixou lá o celular carregando com medo de não acordar no dia seguinte, e aí bota o celular bem pertinho do rosto. Minha mãe briga sempre comigo, mas tem que brigar mesmo, porque é um risco enorme. E as gambiarras que são feitas também, hein? Dentro de casa, muitas das vezes. Exato. Como falei no início, né, o famoso T, as pessoas sobrecarregam, colocam em todas as saídas do T. E agora estão indo além. Além de ter o T, de sobrecarregar o T, ainda coloca uma extensão com aquele filtro de linha e ainda começa a encher o filtro de linha também com aparelhos. E isso aí é uma sobrecarga para aquela fiação que está chegando naquela tomada. A gente viu o caso dessa família, né, um casal e o filho, que precisaram ser atendidos, né, pelo SAMU, vocês conduziram para um hospital, porque eles inalaram fumaça. Isso acontece também porque às vezes a pessoa vai tentar apagar um incêndio e não é o mais recomendado. É um alerta muito importante em relação ao incêndio. Tentar apagar o incêndio. O que a pessoa tem que fazer durante essa situação é evacuar o local e de imediato ligar 193 para o Corpo de Bombeiros, porque o tempo-resposta é muito importante. Aquele momento que você está tentando debelar aquele incêndio, já era o tempo de você chamar a nossa guarnição, acionar o nosso atendimento e ter esse deslocamento. Como também essa inalação de fumaça que é prejudicial. Às vezes a pessoa não percebe que aquela inalação está lhe causando um mal e ele pode chegar até ficar inconsciente e desmaiar ali naquele ambiente confinado. 193, é isso? Exatamente. Ligue 193, Corpo de Bombeiros está lá de imediato para fazer o atendimento. Tenente Coronel, muito obrigada pelas informações. Sérgio, é isso, a gente tem que ter muito cuidado. Eu, quando saio de casa, volto 3 vezes, que é para eu ter certeza se eu tirei tudo da tomada, tirei ferro da tomada, carregador não está na tomada, para a gente não ter uma surpresa desagradável. 3 vezes, hein, Jéssica? Aí sim. A nossa Coronel Carla, sempre muito precisa nas informações, agradecemos muito a ela. Obrigado, Coronel Carla, muito obrigado, Jéssica.